esse tempo todo que eu estou na igreja, já faz então 45 anos, né, irmãos? Eu já vi muita coisa acontecer na igreja, certo? Vi muitos milagres acontecerem, como esses aqui que nós vimos aqui na frente, esses testemunhos que nós vimos aqui, milagres, mudanças de vida, transformações, o poder de Deus agindo na vida de algumas pessoas, né? Eu vi isso, eu vi isso acontecer na vida de muitas pessoas. Vi muita gente ser salva, vi muitas vidas serem transformadas, vivi muitas alegrias da igreja. No plano pessoal, eu tive curas físicas, eu fui curado, Deus me curou de um problema de sinusite que eu tinha uma vez. Eu fui num quarto sozinho, orei, e Deus aqueceu meu corpo inteiro, saiu um fogo da minha cabeça, e aquela sinusite foi embora. Eu sei que Deus cura, porque já vi isso na minha vida, né? Eu vi Deus transformar pessoas, eu vi meu filho que tinha problema com droga ser transformado, Deus restaurar ele completamente, tirar ele completamente daquele mundo que ele estava. Então eu vi muita coisa acontecendo, irmãos. Vi também as várias fases que a igreja passou, né? As várias fases, manias, né? Vi os inários serem substituídos por corinhos, né? Quase uma tragédia, aconteceu na época isso, né? Imagina, né? Trocamos o inário do cantor cristão, não Rigleton, tá? Até dos tempos também disso aí, né? Vi essas coisas acontecerem, né, irmãos? Essa mudança de liturgia, né? Passamos por diferentes métodos de atuação, experimentando o poder de Deus. Vi fase de avivamento da igreja, né? Experimentar dons que no início nós só ouvíamos falar, e nós começamos a vivenciar isso nesses anos de batalha espiritual, da Bíblia ser passado do papel para ser alguma coisa eletrônica hoje, né? Isso foi quase uma discussão teológica, se podia, se era Bíblia também, se era uma coisa que era cristão, né? Se podia usar uma Bíblia eletrônica. Hoje é coisa normal, né? Mas eu passei por discussões de convenção, se podia bater palma no culto. Nós já discutimos isso seriamente, mas pode bater palma? Hoje para nós é normal, mas a igreja viveu isso, vivimos isso, certo? Eu tive a oportunidade de ver essa igreja aqui ser construída, né? Desde a primeira estaca, Deus proporcionou um movimento maravilhoso de intimidade com Deus, experiências únicas. Vi um montão de gente vindo para a igreja, e vi um monte de gente indo embora da igreja. Alguns foram para outras igrejas, para outras cidades. Vi alguns indo embora que nunca mais voltaram. Vi alguns que foram e voltaram, né? Então, esse mover de Deus em todo esse tempo que foi acontecendo, 45 anos, né? Vi Deus trazendo pessoas de fora para ocupar áreas do ministério aqui nessa igreja, que nós tínhamos uma necessidade, e Deus manda alguém para aquela necessidade. Hoje mesmo falei com uma pessoa aqui, que nós estamos com o ministério precisando de uma pessoa, eu estava orando para Deus isso, e o pastor falou, mas tem um cara aqui, ó, que já é professor desse ministério. Eu falei, meu Deus, essa era a resposta de oração. Eu estava falando para a Nilda, cara, eu estou cansado, né? Parece que eu formo os caras vão embora. Quer ir embora, não é que eu digo, vai mudar para outra cidade, vai ter emprego em outro lugar, é só fazer o curso do Crown comigo, que certeza, você vai embora. Já começa a despedir da família, já diz, olha, estou indo embora, né? Foi bom ter casa com vocês, né? E Deus mandou uma pessoa que hoje é professor do Crown também. Glória a Deus por isso, né? Então sobrou aqui só eu e a Cacilda. Cadê a Cacilda? Está lá atrás, não? Ali a Cacilda fica firme aí, Cacilda, não vai embora, tá? Fica aí com a gente, é a única que ficou ainda, tá bom? Irmão, eu vi crianças nessa igreja que eram pequenininhas, que eu literalmente algumas peguei no colo, agora estão exercendo ministério na igreja. Alguns são líderes de ministério. Então, gente que começou aqui, correndo aqui nos corredores, incomodando, atrapalhando o culto, né? E hoje são líderes de ministério, né? Então, de puxar pela orelha, porque está correndo por aí, né? Aquela coisa, mas Deus foi mudando e fazendo coisas, né? Na semana passada, o pastor Tunala ministrou aqui sobre o Deus do impossível. E, irmãos, tudo que o pastor Tunala falou na semana passada, aquela ministração, eu creio em cada palavra que foi dito. Eu acredito em tudo que aquilo é a palavra de Deus, é o poder de Deus. Milagres que Deus fez, eu vi muitos milagres acontecendo. Assim, de dizer, a pessoa entrou aqui na igreja, eu lá para o sujeito e dizia, isso não tem jeito, cara, isso aí tu pode esquecer, né? O coração do Maurício dizia, deu para a bola, isso aí. Primeiro culto, o cara aceitou Jesus e se converteu, né? Então, eu vi esse poder de Deus impactando pessoas, né? Ontem, eu estava, estava pedalando ali em Pissarras, né? Um cara cruzou minha frente, eu até coloquei no Facebook, né? Eu bati no carro, dei um estrondo assim, bum! Né? Eu voei por cima do carro, a bicicleta ficou, caí lá no outro lado, né? Levantei e falei, cara, não está nada machucado, né? Eu olhei assim, mas tem que estar, impossível que não tem nada. Irmãos, eu não tive um arranhão, literalmente. Eu fui para casa depois, chamei minha esposa, eu falei, dá uma olhada, não tem nada mesmo? Não tem nada.
Não sei como, irmãos. Eu caí no asfalto, bati a cabeça no asfalto, eu falei, mas a camisa tem que estar rasgada. Não tinha nem pó na camisa. Não estava suja a camisa. Né? Na hora da batida, eu procurei se tinha, não é que tinha batido na bicicleta, que é uma coisa gravíssima, né, irmão? Se bate na bicicleta, imagina, né? A primeira coisa que eu olhei foi a bicicleta tinha estragado, né? É importantíssimo isso, né? Graças a Deus, nada. Né? Eu cheguei em casa, falei para minha esposa, dá uma olhada, não tem nenhum risco, não tem um risco. Eu não achei um risco na bicicleta, nós não achamos um risco no carro da pessoa, e eu saí intacto. Então, ontem eu vi o poder de Deus agindo. Para não deixar eu esquecer, tem uma marca no capacete aqui, quando ele bateu no asfalto. Tem uma marca aqui no topo do capacete, para nunca mais esquecer. Né? Deus segurou. Deus segurou. Então, irmãos, eu vi tudo isso acontecendo em todos esses anos, irmãos, eu vi a palavra de Deus sendo pregada e transformando pessoas. Mas na ministração de hoje, irmãos, embora nós estamos num culto bastante festivo, Deus colocou uma palavra no meu coração, né? Que a princípio possa parecer antagônico do que nós pregamos na semana passada, e a minha oração foi que essa ideia não fique na sua mente, e que o Espírito Santo nos ajude a passar pelo o entendimento para termos uma fé mais madura, uma fé mais consistente. Como a palavra de Deus diz em Efésios 4,14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens. E saímos daqui com a nossa fé ainda mais fortalecida. Quando vai ficando velho, né? Não que eu esteja ficando velho, mas quando vai ficando velho, tende-se a ficar mais rabugento. É raro, mas acontece, né? E eu sempre sondo do meu coração, digo, eu estou ficando chato mesmo, Deus, assim, o que está acontecendo, né? Aquela história de meu tempo é que era bom. No meu tempo, né? Para com essa besteira. Não. Tinha coisa que era boa, tinha coisa que era ruim para caramba, né? Como era bom fogão a lenha. Para com isso. Entende? Mas para, que besteira. Entendeu? Micro-ondas é maravilhoso. Né? Põe no micro-ondas ali, está pronto, não tem que sujar a panela, nada. Né? Então, eu não quero também que nós diga apenas assim, olha, eu quero lembrar do meu Criador no dia da minha mocidade, antes que venham maus dias, eu venha dizer que eu não tenho neles contentamento. Existem alegrias em todas as fases da vida. Eu já vivi uma boa fase, tive muitas alegrias, muita coisa acontecendo. Mas eu queria falar hoje, irmão, sobre um sentimento que, ao meu ver, talvez seja um dos principais motivos para afastar de uma maneira muito sutil e lenta muita gente da vida cristã. Um trauma pode nos afastar da vida cristã. Alguma coisa que aconteceu gravíssimo na igreja, na minha vida, na minha família, e me afasta da vida cristã. Mas existem coisas que são sutis, que são lentas, que são uma coisa somática, que aos poucos vão acontecendo, e a gente vai acabando esmorecendo na fé. Eu queria falar um pouquinho sobre frustrações e algumas pessoas na Bíblia que foram frustradas na sua vida, certo? E quando eu comecei a pesquisar sobre isso na Bíblia, já faz algumas semanas, eu falei, gente, eu nunca tinha reparado quanta gente se frustrou na Bíblia. Quanta gente teve sonhos seus que nunca aconteceram. Teve coisas que não aconteceram na vida deles. E talvez você que está aqui nessa noite, se eu fizesse uma pesquisa aqui, né, dissesse, olha, alguém aqui tem alguma frustração? É mais ou menos como perguntar a alguém que quer ser feliz, né? Você quer ser mais rico? Não quero. Feito não. Não existe isso, né, irmão? Eu quero ser uma pessoa que tenha mínimo de frustrações na vida. Mas se eu perguntar para qualquer criança que tem aqui 10, 12 anos de idade, 11 anos, se já teve frustração na vida, eu queria ganhar um presente que eu nunca ganhei, eu queria ter aquilo que eu nunca tive, né? Você vai ter alguma coisa frustrante, e você também deve ter, né? Talvez o teu emprego que você teve não é aquilo que você gostaria, o seu casamento não anda com a maneira que você gostaria hoje, o seu esposo, sua esposa não é assim, seus filhos não são assim, a faculdade que você fez foi decepcionante, enfim, todos nós temos as nossas frustrações. Todos nós temos isso que acontece, que nós idealizamos uma coisa e não aconteceu. O que tem frustrado você? O que você diz assim, cara, isso aqui eu esperava que tivesse sido diferente. Eu esperava que nessa fase da vida eu tivesse mais dinheiro, tivesse um emprego melhor, minha família tivesse nessa situação, meus filhos estivessem vivendo esse mundo, esse problema de saúde tivesse acabado, aí eu teria conseguido terminar aquela faculdade que eu comecei, ou aquela pós-graduação que eu quis fazer,
né? Ou queria mudar para aquela cidade que eu não gosto de morar aqui, eu queria morar em outro lugar. Enfim, cada um de vocês certamente tem alguma coisa no seu, alguma ou algumas coisas no seu coração que você gostaria de dizer, cara, eu sou obrigado a confessar que não saiu como eu esperava ao longo da minha caminhada cristã. Então nós vamos tentar conversar sobre 3 pessoas da Bíblia. Tem uma pancada de gente, irmãos. Se eu fosse colocar aqui, eu ia começar lá com, passar por Elias, passar pelo caminho de Emaús, um monte de gente que foi frustrado. Mas eu quero falar sobre 3 pessoas que me ensinaram um pouco a lidar com as minhas frustrações. Porque se eu estou ministrando para você, tenha certeza que isso foi ministrado no meu coração, há algum tempo atrás já, sobre isso. Embora eu me considero uma pessoa que Deus tem me dado muita coisa, muitas bênçãos, muitas coisas que eu sonhei, deram muito certo, muito mais do que eu esperava, mas eu tenho algumas frustrações no meu coração, eu comecei a colocar diante de Deus há muito tempo isso aqui já, certo? Então, essas pessoas que eu estudei um pouquinho, falaram ao meu coração também. E a primeira pessoa que eu queria conversar sobre Moisés. Talvez você não esteja muito familiarizado com a Bíblia, você não seja uma pessoa que tenha costume de ler a palavra de Deus, mas diz lá em Gênesis 15:13, quando Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria uma grande nação, quando ele fala das bênçãos, as promessas do filho dele, coisa e tal, que ele corta lá o animal no meio, faz o pacto com Deus, e Deus diz para Abraão, olha, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Ponto. Você não vai achar na Bíblia, pelo menos eu não achei, talvez alguém que conhece hebraico consiga achar, por que eles ficaram 400 anos no deserto? Diga, por que, Deus? Por que tem que ficar 400 anos no deserto? Por quê? Qual era o motivo? A Bíblia não fala. A Bíblia diz, olha, eles vão ficar 400 anos, 430, acho que foi, né? Lá nessa terra, né? E diz que passados esses apenas 430 anos, que Deus, em Êxodo 2:24, diz assim, ó, Deus ouviu os seus gemidos do povo e lembrou-se da aliança que fizera Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 3:7 diz, eu vi a aflição do meu povo no Egito e eu vi seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Êxodo 6:5 diz, eu também ouvi o clamor dos filhos de Israel, com quem os egípcios estão oprimindo cruelmente. Então, embora talvez para o povo que estava sendo escravizado por 400 anos, que o pai foi escravo, o avô foi escravo, o bisavô foi escravo, o trisavô foi escravo, o tataravô foi escravo, 400 anos, que disseram, Deus não tem mais nada para falar, Deus esqueceu. Deus está dizendo, olha, eu estava atento, eu estava ouvindo essa oração, eu estava ciente disso, eu vi o seu clamor, eu vi o seu gemido, eu vi a sua aflição, eu vi o clamor dos filhos de Israel, e Deus tem que escolher. Chegou a hora do povo ser liberto, e Deus tem que escolher um homem, uma pessoa, para liderar o movimento, né? Alguém que vai fazer esse movimento. Imagina se numa empresa hoje, quando você quer escolher alguém para um cargo de gerência, de chefia, o processo seletivo, faz entrevista com um psicólogo, chama a gente para conversar, conversa com o subordinado do cara antes, conversa com quem foi superior dele, para ver se essa pessoa está qualificada. Imagine a análise de currículos que Deus fez naquele grupo de judeus que tinha lá, 2 milhões de pessoas quase, para escolher o homem que ia tirar o povo de Israel, lá do Egito, e levar para a terra prometida. O processo seletivo, eu gosto de fazer uns exercícios assim, sabe, na minha cabeça sobre isso. Eu fiquei imaginando assim, Deus dizendo, olha, chamou lá os anjos, né, os querubins, falou, gente, eu tenho uma pessoa que é top para esse cargo aqui. É Moisés. Silêncio no céu. Aí um anjo mais corajoso falou, Deus, só posso... uma partezinha, ele nem está no Egito mais. Não? Não está. Não, eu estou ciente disso, Deus fala. Tem mais um negócio, ele é foragido, assassino foragido. Está lá numa terra distante lá, Deus. E Deus fala, eu tenho ciência também disso, eu acho que eu sei disso aqui. Tem mais um detalhezinho, 80 aninhos. Ele tinha 40 quando fugiu, está 40 anos fugido, e agora é ele mesmo, né? Não é ele. Então, não sei, humanamente falando, eu não tinha nada para escolher Moisés, né? Eu jamais, se fosse uma minha empresa, ia botar esse cara para fazer liderar alguma coisa, né? Mas Deus falou, esse sujeito, ele tem as qualificações para liderar o meu povo.
Deus talvez esteja dizendo para alguns de nós aqui: Maurício, você não tem as qualificações. Você não tem as qualificações para liderar nada. Mas através do meu poder operando na tua vida, o meu poder operando na tua vida, você vai liderar pessoas, você vai liderar ministérios, você pode ser usado para transformar vidas de pessoas. E Deus escolhe esse Moisés com 80 aninhos, certo? Ele é o homem que Deus escolhe para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, escravidão essa que o próprio Deus tinha colocado. E através de Moisés, Deus faz proezas. É o homem que viu Deus lançar pragas sobre toda a nação egípcia, né? Gafanhoto, cheio de gafanhoto lá, né? Rio fica vermelho, o Nilo ficou todo cheio de sangue, né? Vai escurecer tudo, escureceu tudo. Só não escureceu, não estava morando o pessoal de Israel lá, né? E assim, em cada palavra dele, o pessoal até ficava, não abre a boca, fica quieto. Moisés fez tudo, até que o faraó resolveu mandar o Moisés embora. Por que eu estou falando disso? Eu quero que você entenda, irmãos, quem era esse sujeito. O homem, o que ele viu de Deus. Moisés foi um homem que chegou na frente do mar, levantou o cajado e o mar se abriu. Toneladas e toneladas, milhões de toneladas de água foram afastadas para que aquele grupo de quase 2 milhões de pessoas atravessassem sem nem molhar o pé. Ele viu isso. Ele viu esse poder de Deus agindo. Ele viu esse mar se abrir e destruir o exército de Faraó. Ele viu cair pão do céu, maná. Ele viu cair pão do céu. Ele viu cair as codornizes. Codorniz, eu fui pesquisar o que era esse bichinho, um negocinho desse tamanho assim, ó, tamanho um pouco maior que um pardal, né? Gente, imagina alimentar 2 milhões de pessoas com codornizes. Comia aquele negocinho ali, né? Imagina, né? Quanta codorniz tem que aparecer? Diz que elas voavam em torno de 2 côvados de altura, 1 metro, 2 metros de altura. Então, elas estão, uma certa hora do dia, durante muitos anos, as codornizes resolviam, vamos lá, 2 milhões de pessoas tinham que comer. Consegue imaginar isso, irmão? Quando a gente fala, parece que é uma coisa pequena. Mas o tamanho do poder de Deus para fazer isso acontecer, os caras pegavam as codornizes no ar, assim, ó, pum, pum, e comeram isso. Deus fez esse poder agir através da palavra de Moisés, Deus agindo na vida dele. Deus chama Moisés para a montanha. Daí os irmãos estiveram na montanha. Agora você imagina, você que esteve na montanha e viu o poder de Deus. Moisés ficou 40 dias na montanha. 40 dias, ele e Deus, conversando ali, ó. Fogo, relâmpago, terremoto, o pessoal morreu, fumaça, fechando todo aquele negócio lá, e Moisés conversa com Deus, e Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos. Deus escreve com a caligrafia dele numa pedra, caligrafia de Deus, atrás e na frente, os seus mandamentos para o povo de Israel. Provavelmente em toda a face da terra não haveria nada mais sagrado do que aquilo. Como é que você ia carregar aquele negócio? Imagina, cara, Deus escreveu essa pedra aqui, né? Eu estive em Berlim uma vez, e eles vendem um pedacinho do muro de Berlim. O muro de Berlim devia ter chegado até a lua, porque tanta gente comprou pedaço, né? Imagina o tamanho daquele muro, porque a gente compra porque é otário mesmo, né? A gente quer ser enganado mesmo, né? Está lá em casa guardadinho, um pedacinho do muro de Berlim, né? Está lá, né? Imagina, todo mundo, milhões de pessoas comprando o muro de Berlim, não tinha esse negócio do tamanho de Berlim inteiro, só muro, né? Mas aquelas tábuas eram as tábuas da lei, coisa mais sagrada que existia. E esse Moisés aqui, está lá com Deus, lá no monte lá, e Deus em Êxodo capítulo 32, 7, aquela reunião solene que Deus está falando com Moisés, Deus fala assim: então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo, que você tirou do Egito, Deus agora já tinha tido alguns incômodos com o povo de Israel, e aqui Deus muda agora o pronome, ele fala esse seu povo, que você tirou do Egito. Moisés fala, eu não vi nada, eu estava lá, cuidando das ovelhinhas, você me chamou, né? Corrompeu-se, muito depressa se desviaram daquilo que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram diante dele, e ofereceram em sacrifício, e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que te tiraram do Egito. Moisés desce, segurando a coisa mais preciosa que existia da manifestação de Deus na terra, as tábuas da lei. E o que Moisés faz com esse negócio, irmão? Lembra? E quebra. Versículo 15, então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, estavam escritas ambos do lado, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, caligrafia de Deus.
e o que nela estava gravado foi escrito por Deus. Não foi Moisés, foi Deus. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, e quebrou. Cara, Deus escolheu o sujeito, e ele não se conteve. Ele chutou o pau da barraca e quebrou as tábuas. Depois Deus chama ele de novo para o monte, e agora ele faz as tábuas, ele escreve. Mas consegue imaginar? Moisés se irou. Moisés já estava cansado, que se você pegar o livro ali de Êxodo e de Números, Deuteronômio, você vai ver que aquilo foi uma coisa constante, de estresse sobre a vida de Moisés. Moisés começou a ficar estressado com aquele povo, um povo que era reclamento, um povo que reclamava de todas as coisas o tempo todo, né? Então, em Números 20, capítulo 2, acontece uma coisa interessante, o povo está com sede no deserto, muita sede. Diz em Números capítulo 20, versículo 2, não havia água para a comunidade, o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha. Fala para a rocha. E ela verterá água para 2 milhões de pessoas. Não é... Gente, imagina, se cada um tomar ali 300 ml, dava 600 mil litros de água, tinha que jorrar ali para alimentar o pessoal. E então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a assembleia na frente da rocha, e Moisés disse, já estava, né? Cara, não aguento mais esse pessoal. E Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha, pegou o cajado dele, igual aquele que tem na sala dele lá, e bem, bateu na rocha, era para ter falado para a rocha. Ele já estava estressado, ele não aguentava mais. Você fica estressado assim às vezes, não? Você põe um negócio assim, aquele corre assim, cai no chão, você põe, cai no chão de novo. Né? Acontece às vezes, sei que é raro, mas acontece. Né? Mas o Moisés ficou e ele quebrou a rocha, bateu na rocha e jorrou água. E os rebanhos comeram, beberam. E Deus não gostou muito disso. E lá no versículo 24, nesse mesmo texto, diz que Arão será reunido aos seus antepassados. Deus disse, olha, Arão vai morrer, teu irmão vai morrer. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Esse texto muitas vezes parece confuso, né, irmãos? Porque parece que foi desproporcional o castigo de Deus para Moisés, um homem que levou aquele povo pelo deserto 40 anos, sofreu, penou com aquele povo todo. E agora Deus fala, você não vai entrar na terra prometida. Você não vai entrar. E às vezes, quando eu li esse texto, sempre eu falei, mas sabe que ficou por isso mesmo? Moisés, ele não conversou com Deus, falou, Deus, não dá para cancelar esse negócio? Não dá para voltar atrás? Porque Moisés tinha conversado com Deus algumas vezes, quando Deus falou que ia destruir o povo, e Moisés falou, e Deus voltou atrás. Uma vez, 2 vezes. Aí Deus falou, tá bom, então porque você está pedindo, eu vou fazer isso. Mas se você olhar em Deuteronômio capítulo 3, versículo 23 a 27, diz assim, ó, Moisés falando, naquela ocasião implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico. E ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Aí Moisés olha para o povo e fala, todavia por causa de vocês, seus desgraçados miseráveis. Né? A Bíblia não retrata talvez tudo, mas imagina que ele falando isso, né? O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Deus falou, Moisés, deu. Não vai acontecer, você não vai entrar na terra. Já pensou, irmãos, que não foi esse? 40 anos de deserto, mais os anos antes para tirar o povo do Egito, todas aquelas coisas maravilhosas, Moisés sonhando para ver aquele lugar. E Deus diz assim, eu não vou mais conversar sobre esse assunto, Moisés. Está decidido, não vai entrar. Aí no versículo 27, Deus diz, suba ao ponto mais alto do Pisga, que é uma montanha, que dizem que hoje está na Jordânia, olhe para o leste, olhe para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão.
Que coisa, né, irmãos? Que decepção, que frustração que Moisés teve. Consegue imaginar isso, irmãos? Deus leva assim, agora tu vai subir no monte, olha lá para cima, lá, ó. Está vendo a terra lá? Maravilhosa. Não, você não vai entrar. Moisés recebeu um baita não de Deus. E Moisés deve ter ficado extremamente frustrado. Em Deuteronômio 34, 4 a 5, diz assim: o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Versículo 5: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Então, irmãos, se alguém experimentou uma grande frustração, uma experiência muito forte de algo, de um desejo que não aconteceu, foi o nosso irmão Moisés. Ele não viu a coisa acontecer, certo? O que eu aprendo aqui, irmão? Primeiro que um ataque de ira descontrolado, né? Eu falo o que eu penso, cara. Eu sou pavio curto mesmo. Pode, às vezes, nos tirar uma grande bênção. Deus talvez esteja dizendo: segura o teu caráter, irmão, segura o teu controle. Eu sou meio assim nervoso às vezes, né? Deus tem que ir trabalhando na minha vida assim, não é fácil, né? Mas talvez eu esteja dizendo para mais gente aqui: cuidado para que uma ação que você tome, uma decisão que você toma intempestiva, possa privar você de uma grande bênção de Deus. Não que você não vai ter outras bênçãos, não que você vai perder a salvação, mas talvez algo que esteja preparado para você, que Deus tinha programado para você, Deus diga: chega, deu. Eu já vi isso acontecer. Como é que Moisés reagiu a isso, irmãos? Largou tudo. Então deu. Já que eu não vou entrar, ninguém mais entra também. Já que eu não vou entrar, ninguém mais vai entrar. Certo? Vou chutar o pau da barraca. Vou largar a fé. Vou abandonar tudo. Vou deixar a missão. Eu não tenho mais que liderar coisa nenhuma. Chama outro cara, eu vou embora. O que Moisés fez? Tem ideia, não? E aqui Moisés nos ensina uma grande coisa. Diz em Deuteronômio 3, 21 a 22, diz assim, ó: naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis. Ele está falando para Josué de uma batalha que eles tinham vencido. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais você terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Ele passa ensinos para Josué. Deuteronômio 4, 1 diz: e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que eu estou lhes ensinando a cumprir, para que vivam e tomem a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Mas vocês permaneçam fiéis ao Senhor. Esse homem que foi decepcionado, uma coisa que ele queria, ele está dizendo: gente, permaneçam fiéis, vale a pena. Mesmo porque Deus falou que eu não vou entrar, eu não vou largar do Senhor. Não é porque eu estou frustrado com algo que eu sonhava, que era o meu sonho de vida, eu não vou largar de Deus. Ele diz: permaneçam fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos, pois que grande nação tem um Deus. Olha só a ironia, irmãos. Moisés diz assim, ó: por que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, que sempre que o invocamos, sempre que nós clamamos para Deus, Deus está próximo de nós. Esse é o homem que tem recebido o não de Deus, e disse: não vai entrar. Ele fala: esse Deus, ele é um Deus próximo, mesmo se eu não vi acontecer, mas é um Deus próximo. E ele fala no versículo 8: ó, que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou lhes apresentando. Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conserve-nas na memória para toda a sua vida, contem-nas a seus filhos e a seus netos. Ou seja, leve a mensagem de Deus. Não é porque eu não entrei, não é porque o meu sonho, não é porque a minha frustração foi gigante, que eu vou dizer: olha, larguem. Estou dizendo: olha, Deus é o mesmo Deus. Eu acreditava naquele Deus, eu era fiel àquele Deus, e eu vou morrer sendo fiel a Deus. Não é porque algo me frustrou, não é porque um projeto que eu trabalhei a vida inteira não aconteceu, que eu vou abandonar o Senhor. Moisés permaneceu fiel. Irmão, Deus às vezes pode nos dar tarefas para fazermos, para liderar,
E o resultado dessas tarefas pode não ser da maneira que nós idealizamos. Porém, Moisés pode ser a nossa inspiração para tratar alguma das nossas frustrações profissionais, ministeriais, familiares e continuarmos a obra que Deus colocou em nossas mãos. Enquanto eu meditava nisso, irmãos, eu lembrei da minha vida cristã e de pessoas que exerceram ministérios na igreja. E porque alguma coisa não deu certo. Não deu certo, não progrediu, não prosperou. Teu problema, ele largou tudo. E talvez tenha gente aqui hoje que viveu isso. Você viveu isso e não deu certo. E você tem vontade de dizer, olha, então aquela vez não deu certo, eu não quero mais nada com Deus. Eu venho para a igreja, vou ser um crente morno, eu vou ser alguém que não quer mais exercer nada, eu não quero mais ser servo de Deus. Eu não quero mais. Eu queria dizer para você, meu irmão, que siga o exemplo de Moisés, que teve como seu maior projeto de vida sendo cancelado por Deus. E Moisés diz, eu vou permanecer fiel. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer esperança para esse povo. Eu vou continuar pregando o poder de Deus, eu vou continuar falando para as pessoas, vou continuar falando que Deus é Deus que continua agindo, não é porque aquele meu projeto não deu certo. Moisés lutou com a frustração, com perseverança e fé, que a obra iria continuar após dele. Ele entendeu que a história talvez estava apenas começando. E quando estava mexendo na Bíblia, eu abri a Bíblia. Isso aqui é o livro de Êxodo. Acaba aqui, ó. Isso aqui é o que Moisés viu. Isso aqui é o que ia acontecer. Talvez você esteja frustrado com coisas na tua vida que não deram certo. Talvez esteja passado só isso aqui, ó. E Deus quer fazer tudo isso aqui ainda. Tem muita coisa para acontecer, meu irmão. Não desiste, não para. Não ancora lá atrás a tua vida naquela frustração que aconteceu. Por maior que ela tenha sido. Deus diz assim, eu tenho muita coisa para escrever da tua vida ainda, irmão. Muita coisa para fazer ainda. Segue, não para. Continuando a perseverança, Moisés viu o povo, falou, o povo vai entrar naquela terra. E aqui vai ser escrita essa história aqui, ó. Isso aqui de trás foi só o começo, quando estava sendo escrita a coisa. Então Moisés nos ensina que dá para lutar, irmãos, com a frustração, através da fé e continuando na perseverança. Outra pessoa que eu vi que foi grandemente frustrado por Deus, duas situações, eu vou falar só de uma, foi Davi. O sonho de Davi era construir um templo para Deus. Ele lutou, ficou muito feliz quando conseguiram trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, que estava fora. Ele saiu dançando na frente da Arca, queria construir um templo para botar aquela Arca. A Arca da Aliança, para quem não sabe, Deus mandou construir para simbolizar a presença de Deus. Mas ela estava numa tenda, guardada numa tenda. Quando essa Arca foi trazida de volta para Jerusalém, Davi saiu dançando na frente dessa Arca, ele tirou a coroa. E saiu dançando que nem uma criança na frente dessa arca, pulando, tirou as roupas de rei e botou vestes de saco, de pano de saco, para mostrar humildade, mostrar humilhação, não humildade, humilhação. Porque Davi entendeu, gente, tudo que eu tenho lá em Jerusalém, isso que eu tenho aqui de reinado, de rei, essas riquezas que eu tenho e tudo, eu estou tirando essa coroa. Porque a glória de Deus vale muito mais do que tudo isso. Eu vou tirar a coroa. Às vezes, irmãos, nós temos que tirar a coroa das nossas conquistas, daquilo que nós achamos, irmãos, que é a coisa mais importante, e festejar que a glória de Deus ainda está sobre nós. Que a glória de Deus está sobre as nossas vidas ainda, apesar de tudo que já aconteceu. E Davi recebe a Arca da Aliança, ele diz que um dia ele traz ela de volta a Jerusalém. Em 1 Crônicas 17, ele começa a expressar o desejo de fazer um templo. 1 Crônicas 17, 1 diz, o rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a Arca da Aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi,
Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. O Natan, aquele cara que depois vai botar o dedo nele e falou, você pecou. Mas não é porque é profeta que fala sempre certo. O Natan falou uma besteira miserável aqui, né? E Davi falou, quero fazer um templo. E o Natan falou, manda bala, pode fazer que Deus está abençoando. E o Natan vai para casa à noite, e naquela mesma noite, versículo 3, Deus fala a Natan, vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, não será você quem vai construir uma casa para eu morar. Deus corrige naquela mesma noite o que Natan tinha falado. Então, imagina agora o rei Davi tendo tido a resposta de Natan, que ele iria construir a casa, o templo do Senhor, todo feliz. Natan tinha dito, faz, e Natan volta no dia seguinte e diz, não é você que vai construir, Davi. Não é você que vai construir esse templo. Diz o versículo 11, diz assim, ó, quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá o templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. E Natan transmitiu a Davi tudo que o Senhor tinha lhe falado e revelado. Davi tinha um desejo genuíno, irmãos, belo, de construir um templo ao Senhor. Uma coisa que fosse em honra de Deus, era uma coisa bonita, era uma coisa que ninguém ia dizer está errado, como Deus gosta que seja. Diz então, aqui no Crônica, 1 Crônicas ainda, no versículo 16, diz assim, ó, então o rei Davi entrou no tabernáculo. Davi não foi chorar com Natan, Davi não foi chorar com os seus líderes, com os seus generais, dizer, cara, olha que absurdo, eu tinha um sonho de fazer um templo para o Senhor, eu queria fazer e Deus disse que eu não vou fazer. O que você acha disso? Eu ia dizer que é absurdo mesmo, Deus aí é complicado mesmo, cara. Não é fácil não, cara, né? Mas Davi não fez isso. Diz que Davi sai e entra no tabernáculo, assenta-se diante do Senhor e orou. E Davi diz, quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é minha família para que me trouxesse a esse ponto? Davi está dizendo, Deus, quem sou eu para fazer um templo, Deus? Quem sou eu? Eu era um pastorzinho que cheirava cocô de ovelha. E tu me tornou rei de Israel. Quem sou eu para reclamar do teu projeto? Quem sou eu para falar que o Senhor não pode escolher quem vai fazer o templo? E Davi continua no versículo 17, e como se isso não bastasse para ti, ó Deus, ter tornado rei, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Deus falou lá, né? Tua descendência, né? O teu filho vai fazer o templo, né? Irmãos, eu acho interessante, Deus não é pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Davi diz assim para Deus, eu quero fazer o templo. E Deus diz, Davi, não é você que vai fazer. Quem vai fazer? Cara, não pensei nisso, Deus falando. Não pensei nisso, Davi. O que vamos fazer agora? Tem que achar um cara para fazer o templo? Não. Deus diz, quem vai fazer vai ser o teu filho. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Seja o que te aconteceu, seja o que Deus planejou para você, Deus não foi pego de surpresa. Seja a decepção que você tenha dado para Deus, Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Então Deus disse, olha, Deus falou para Davi, o teu filho vai construir esse templo. E Davi fala, tem-me tratado como um homem de grande importância, ó Deus. Versículo 18, o que mais Davi poderá dizer-te para honrar esse teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor, por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e tornaste conhecida todas essas promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme o que sabemos. E quem é o teu povo Israel? Você não sabe que lado toma ali da guerra, lá na Palestina, lá? Você não decidiu ainda que lado vai pegar? Não decidiu ainda, vou te dar uma dica aqui, ó. E quem é como o teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações dentro do povo que libertaste do Egito? Davi não está dizendo, fui eu que expulsei, fui eu que conquistei a terra. Falou, foi Deus que fez tudo isso, foi Deus que fez, eu era apenas coadjuvante, né?
Versículo 24, ele fala assim, ó, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido, o teu nome seja engrandecido. Davi não estava fazendo um templo para que dissessem, cara, esse templo de Davi é fantástico. Esse templo dele que ele fez, cara, coisa fantástica. Não, Davi está dizendo, olha, para que o teu nome seja engrandecido. Versículo 25, tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso, o teu servo achou coragem para vir orar a ti. É o temor de Davi. Davi não reclama com Deus, Davi não entra em discussão com Deus, Davi fala, Deus falou que a minha descendência vai fazer isso. Por isso, se Deus está tendo planos para a minha descendência, eu tenho coragem de entrar na presença de Deus e abrir meu coração para você. Eu vou abrir meu coração para ti, Deus. Eu vou falar das coisas todas que aconteceram, as coisas fantásticas que o Senhor fez, as tuas obras, né? Ó Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, por bondade, abençoa a família do teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Então, muito pelo contrário, Davi, como Davi tratou essa frustração dele? Como Davi tratou essa frustração? Trabalhando mais ainda. 1 Crônicas 22 diz assim, então disse Davi, ele chega para o filho dele lá, né, para os seus líderes, e fala, este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar dos holocaustos para Israel. Ele definiu o lugar onde seria. Então Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos, dobradiça, blá, 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 não vou ler tudo que está aqui. Providenciou toras para poder fazer, de cedro para poder fazer o templo. E o versículo 5, olha o que diz o versículo 5. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor. Tem que ser um negócio grande, gigante, à vista de todas as nações. E Davi diz, por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi, como ele tratou a sua frustração? Trabalhando. Ele falou, não disse, eu vou largar, eu não quero mais, se ninguém vai fazer o templo, então também não vou deixar ninguém fazer. Ele falou, eu vou trabalhar. O que está nas minhas mãos para fazer, embora eu sei que eu nunca vou botar o pé naquele lugar, eu sei que eu nunca vou vivenciar aquilo, eu não vou atrapalhar. Aliás, eu vou ajudar o que eu puder para fazer esse templo ser construído. Versículo 14, diz que Davi diz assim, ó, com muito esforço, não é, foi fácil, com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro. Fui pesquisar aqui, quanto é que dá esse negócio aqui. A grama de ouro está R$373. Isso dá 1,3 bilhões de reais de ouro. 35 mil toneladas de prata e tanto bronze e ferro que nem dá para calcular. E você poderá ainda aumentar a quantidade desse material. 1 Crônicas 28, de 11 a 15, diz que Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo para os edifícios, para os depósitos, para os andares superiores, as salas. Entregou-lhe também a planta de tudo que o Espírito havia posto no seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor. Versículo 13, deu instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas, sobre a execução das tarefas no templo, os utensílios que seriam utilizados. Ele determinou o peso em ouro para que todos os utensílios, o cálice que fosse usado, o peso em prata para todos os utensílios de prata, os candelabros. Davi detalhou tudo para um lugar que ele nunca ia botar o pé, que ele nunca ia ver acontecer. Davi, se Moisés cuidou da sua frustração, vendo a perseverança e a fé do que ia acontecer para frente, Davi tratou a sua frustração trabalhando mais ainda para o Senhor. Não é era meu plano. O meu plano não é o teu plano. Eu não vou abandonar. Eu continuo trabalhando nos teus planos, Deus. Eu não vou me frustrar. Eu não vou deixar de fazer, porque o Senhor tem outros planos. Vou respirar fundo. 45 anos de igreja. Pastor, se a música não for o arranjo que eu quero, não canto. Ou é o meu arranjo, ou não vou cantar.
Se eu não for o solista para cantar, então também não vou cantar. Ou é eu, mas ninguém vai cantar. Se eu não puder liderar um ministério, aliás, tem aquele fulano lá que está no ministério, eu também não vou, tá? Ou é eu que lidero, ou então não vou. Já viu isso acontecer? Eu já. Me diz aquele Facebook lá no Instagram, né? Tu vai ver coisa, meu filho, tu vai ver coisa. Já viram, né? Se a peça de teatro, se o coral, se a dança não for como eu quero, eu não participo. Ou é do meu jeito, ou então não vou fazer. Se eu não puder ter o papel tal, ou cantar essa música tal no coral, eu não vou participar. Se cantar música X, eu prefiro nem ver adorar, vou assistir live em casa. Você vai cantar corinho, eu gosto de cantar hino, você vai cantar hino, eu quero cantar corinho. Se o som estiver alto demais ou baixo demais, eu não vou. Vou ficar só na live. Já que me tiraram a liderança do ministério, esquece, tá? Deu. Não conta mais comigo. Já viu isso acontecendo? Quem tem mais tempo de igreja? Ou eu sou o cara que cuida da projeção, iluminação, estacionamento, cozinha, o que der o nome que tiver aqui, ou é eu que lidero, ou então não conte comigo. Eu vi isso acontecer, irmãos. Talvez eu tenha feito na minha vida isso já. Como Davi tratou essa frustração? Trabalhando mais ainda. Se esforçando ao extremo, pois ele entendeu que Deus tem seus próprios propósitos e era apenas um instrumento, um servo de Deus. Tem um não de Deus em algo que você gostaria de trabalhar no reino e Deus disse não e as coisas não estão como você deseja. Davi está ensinando uma coisa: trabalhe mais. Trabalhe para os outros. Se não for para você fazer, se não foi você o escolhido, ajude outro a crescer. Ajude outro a se desenvolver. Já que não vai ser eu, vai ser Salomão que vai fazer. Ninguém vai falar o templo de Davi. Vamos falar o templo de Salomão. Auxilie os demais, seja servo. Davi ensinou que podia tratar a frustração trabalhando mais ainda para o Senhor. Eu continuo trabalhando para o Senhor. E a última pessoa, eu quero passar rápido, porque nós avançamos no tempo bastante, que você conhece, é um cara chamado Paulo. O grande homem de Deus do Novo Testamento, né? Figura central do Novo Testamento, o homem que Deus carregou de pregar o evangelho aos gentios, que somos nós. Você e eu estamos aqui hoje porque Paulo pregou aos gentios, certo? Paulo passou todas as orientações para a igreja, como devia ser fundada, com as suas normas, sobre a ceia, dízimo, oferta, como tratar viúva, pobre, rico, senhor, servo. Paulo passou todas as orientações para a igreja. Em 2 Coríntios 12, de 1 a 4, Paulo diz assim, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, estava falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo, o pessoal falou que o que acontecer na montanha, fica na montanha, certo? Mas Paulo tem uma visão de Deus, ele viu coisas grandiosas de Deus, que ele falou, gente, eu não posso falar, eu não posso nem falar sobre isso, porque é um negócio tão grande, tão fantástico, tão maravilhoso, que eu não posso falar. Talvez por isso, Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 2,9, nenhum homem, nenhum viu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo viu essa grandeza de Deus. Paulo foi o único que viu isso. Paulo, o grande Paulo fez isso, certo? Foi um homem que tinha visões diretas de Deus. Em Atos 18:9 diz que o Senhor falou a Paulo em visão. Em Atos 27 e 22, Paulo estava num navio, e um anjo aparece a ele e fala, olha, fica tranquilo, ninguém vai morrer, você vai ser levado perante César, fica tranquilo. O anjo veio falar para Paulo, homem que tinha uma intimidade com Deus tremenda, mas Paulo tinha uma frustração, algo no seu coração que nós não sabemos o que é, que ele chama de espinho na carne. Em 2 Coríntios 12, 7 e 9 diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar.
3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me alegrarei ainda mais, e gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Nós não sabemos, irmãos, o que era esse espinho na carne de Paulo. Se era um problema de caráter, se era alguma luta que ele tinha com tentação, se era uma questão física, nós não sabemos o que é. Mas uma coisa nós sabemos, a Bíblia revela. Por que ele tinha isso? Para impedir que eu me exaltasse. A Bíblia não diz o que é, mas a Bíblia diz por que ele tinha isso. Paulo está dizendo: olha, Deus colocou um negócio em mim, para que quando eu começo a achar que eu sou a última Coca-Cola, a cereja do bolo, Deus falou: lembra disso aí, Paulo, você tem na tua vida. Lembra disso. Você não é essa bola toda que você pensa. Você não é todo esse cara que você acha que você é. Deus colocou algo na vida de Paulo para que ele estivesse sempre olhando para ver as suas limitações. Você tem alguma fraqueza na sua vida, algum espinho na carne que você gostaria que Deus tirasse, e você tem clamado a Deus e Deus não tem tirado? Alguma coisa que você fala: cara, eu não gosto disso em mim. Eu acho isso feio em mim. Eu tenho clamado a Deus muitas vezes, e Deus não moveu um dedo até hoje. Aconteceu com Paulo. Por que será que não pode acontecer com a gente? Um espinho na carne. E eu não estou falando necessariamente, irmão, de pecado, embora possa ser. Mas pode ser uma luta profissional que você tenha, que você quer um emprego melhor e não aparece, um salário melhor e você não tem, uma promoção e você não consegue, certo? Uma faculdade, um problema com o pai, com a sua mãe, com o cônjuge, que não resolve. Sabe, irmãos, talvez não resolva mesmo, irmãos, porque se resolver, eu não estou mais aqui. Se Deus tirar tudo e ficar um suflá de vida, assim, um suflê, uma maravilha, um pudim na minha vida, Deus fala: você vai embora. Você abandona. Você não fica mais, você não ajoelha mais, você não chora mais diante de mim. Por isso eu vou manter esse negócio, para que você olhe para você e diga que Deus aperfeiçoa o teu poder na minha vida, através dessa fraqueza que eu tenho. Que eu possa servir a outros através dessa fraqueza, e apesar dessa fraqueza, eu possa continuar servindo a tua igreja, servindo a meu irmão. Que Paulo diz, Deus falou que não vai tirar isso de nós. Talvez o nosso maior ministério seja demonstrar ao mundo que, apesar dessas lutas, o Senhor me basta. Talvez o nosso maior desafio, o nosso maior ministério, seja demonstrar ao mundo que, apesar dessas lutas, o Senhor me basta. Que alguém diz: mas Maurício, você tem esse problema. Mas João, você tem esse problema no teu casamento, você tem esse problema com esse teu filho, você tem esse problema ali com o teu parente, você tem esse problema na tua casa. Eu digo: mas o poder de Deus me basta na minha vida. Eu só preciso disso para viver. Saber que a mão de Deus, a unção de Deus está sobre a minha vida. Eu sei que eu tenho esse problema, eu não estou negando isso. Irmãos, Moisés suplicou diante de Deus, ele clamou diante de Deus para poder entrar. Davi aceitou do Senhor e foi falar com o Senhor o que estava no seu coração, ele abriu o seu coração diante de Deus. Paulo diz que ele clamou ao Senhor 3 vezes para tirar. Irmãos, o que Deus não quer é que nós digamos assim, ó, não está doendo. Deus não quer essa hipocrisia do nosso coração. Deus não quer que a gente diga: não, deixa quieto, não era tão importante assim. Abre o coração para Deus. Diz: está doendo, Deus. Eu queria tirar isso da minha vida. Esse projeto meu não aconteceu e talvez nunca vai acontecer mais, mas eu queria que tu trabalhasse no meu coração de uma forma que eu possa te servir com o que tu tens para mim, para a minha vida, transformar a minha vida para que eu seja bênção, apesar das lutas que eu tenho. Um pastor amigo meu que sempre dizia, quando eu perguntava para ele: como é que você vai? Ele sempre respondia uma resposta padrão, ele sempre dizia: não vou tão bem quanto eu gostaria, mas bem melhor do que eu mereço. Né? Eu digo isso com toda certeza. Eu não vou tão bem quanto eu gostaria, mas muito melhor do que eu mereço.
Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura. Porque as pessoas não conseguem entender como é que você, com os teus problemas que você tem, com as lutas que você tem, semana por semana, você vem aqui e diz: grande é o Senhor, cantarei que grande é o Senhor. Como é que esse cara faz isso? Porque tem um poder de Deus que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque eu digo, apesar de que meus planos foram frustrados, apesar de que não aconteceu, eu continuo crendo que Deus é fiel. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero chegar um dia lá no céu e Deus diga: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, servo bom e fiel. Não diga: ó grande pastor Maurício, ó grande empresário Maurício. Servo, é servo, até o final é servo, até o final está para servir. E se nós não estamos para servir, irmãos, não sei como é que Deus vai chamar a gente no final então. Porque Ele chamou para dizer servo bom e fiel, vai chamar a gente de quê? Se nós não formos servos, não tivermos no reino de Deus para ajudar as pessoas. Paulo trabalhou com essas frustrações, com a sua fraqueza, se alegrando na fraqueza, entendendo que Deus tinha esse propósito para ele. Já estamos bastante avançados na hora. Queria concluir dizendo o seguinte: 3 homens de Deus, irmãos, é gente de peso, é gente de peso. É um Moisés, é um Davi, é um Paulo. Moisés lutou com as suas frustrações, mantendo a esperança. Davi lutou com as suas frustrações, continuando a trabalhar arduamente para o Senhor. Paulo lutou com as suas frustrações, se alegrando e entendendo que essa frustração era a maneira de Deus cuidar da vida dele e mantê-lo fiel. O que as frustrações têm feito com você? O que as frustrações têm feito com você? Irmão, as frustrações provavelmente seja a maior taxa de mortalidade de um cristão. Ele começa a enfraquecer, parando, não aconteceu o que eu queria, ele acaba largando a fé. Que alguma dessas 3 soluções que eles encontraram você possa usar na tua vida. Que nessa noite você possa dizer para o Senhor, talvez: Senhor, eu parei. Meu ministério lá atrás que eu estava deu errado, eu não quero mais. Me frustrei com o líder que eu tinha, me frustrei com a pessoa que eu tinha, me frustrei com meus filhos, me frustrei com a minha esposa, me frustrei, seja o que for. Eu tinha um projeto profissional que não deu certo. O emprego que eu tenho não é nada daquilo que eu imaginei para mim, que eu sonhei. Mas eu quero dizer, Senhor, hoje que eu quero voltar a caminhar. Eu quero colocar essas minhas frustrações aos teus pés e dizer: Senhor, que essas frustrações se aperfeiçoem na minha vida para que eu possa ser um bom servo do Senhor. Eu quero entregar para o Senhor isso hoje e dizer: Deus, doeu, está doendo, mas eu não vou parar. Eu sei em quem tenho crido e tenho certeza que Ele é fiel para guardar o meu tesouro até o dia da minha morte. Eu confio em Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu queria que nós orássemos, mas eu queria fazer um apelo para você. Se essa palavra de Deus tocou no teu coração, se você disse: Senhor, eu tenho a frustração na minha vida que tem me paralisado, que tem feito com que eu desisti, algo deu errado, deu muito errado. Eu queria dizer: Deus, hoje eu quero voltar a caminhar. Está aqui a frustração, Deus, está no teu altar. Quero entregar para ti isso, Deus, e quero dizer que eu estou voltando. Quero dizer que eu estou de volta para o Senhor. Se Deus tocou no teu coração sobre isso, alguma dessas coisas, alguma dessas maneiras como foi agido, e você pode dizer: olha, eu posso usar o exemplo de Davi, eu posso usar o exemplo de Paulo, posso dar o exemplo de Moisés. Isso pode fazer eco na minha vida. Quando nós vamos cantar uma música agora, você vem aqui para frente e nós vamos orar. Coloca diante do Senhor isso e diga: Deus, eu quero entregar essa frustração para o Senhor. Tu sabe o que é, mas eu quero dizer, Senhor, que isso não vai me paralisar mais. Eu vou continuar caminhando, porque eu sei que Tu tens grandes coisas para mim ainda. Eu sei, Senhor Deus, que talvez eu esteja só no livro de Êxodo. Eu tenho muita coisa para fazer ainda.
Tem tudo isso aqui para escrever ainda. Se Deus falou contigo, venha para frente, nós vamos orar como igreja. Como eu te falei, eu vim pregar isso aqui hoje, irmãos, porque eu vivi isso aqui. Eu vivi isso aqui. Eu não tenho muitas frustrações na vida. Eu sou um homem que Deus me deu muita coisa. Eu sou muito realizado. Mas tem algumas coisas que não deram bem certo, como eu queria. Ou pelo menos não deram até agora. E Deus teve que falar comigo uma palavra muito clara. Para dizer, volta, Maurício. Volta. Que não acabou a história ainda. Eu queria que você pudesse viver isso também diante de Deus hoje. E dizer, Deus, eu estou voltando. Amém? Vamos cantar essa música todos juntos, irmãos? Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo Derramo aos teus pés. não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, Que estava aos teus pés e disseste a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o
certeza que Deus falou no teu coração. Como eu falei no início do culto, todos nós temos frustrações. Todos nós temos na nossa vida, se olhar uma reta, e alguns tem uns pontinhos ali que não fecharam. Ficou um espaço no meio. A reta foi feita, tem um espaço, tem uns gapzinhos ali no meio que não deu certo. Não importa, irmãos, não importa isso. Importa, irmãos, é que Deus tem muita história para escrever através da tua vida. Você pode, eu quero dizer para você, trabalhe para o Senhor mais. Eu quero dizer, se alegre-se nas fraquezas que você tem e diz: Deus, eu quero colocar dentro do Senhor, e isso não vai me paralisar, Deus. Se aquele projeto meu não deu certo, não deu como eu queria, Deus, eu quero dizer que eu estou voltando para o Senhor. Eu estou voltando para ser útil para Ti como um bom servo, Senhor Deus. Eu queria orar agora que todos, como igreja, você abra o teu coração diante do Senhor mais uma vez e diga: Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor toda essa dor que eu tive, essas frustrações que não aconteceram, que talvez não vai acontecer nunca, o projeto que eu tinha, mas eu quero dizer que eu continuo sendo fiel a Ti. Eu vou estar aqui semana que vem também dizendo: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Durante essa semana eu vou viver uma vida que possa expressar através da minha vida o meu testemunho, dizendo: grande é o Senhor. Que as pessoas olhem para mim e vejam os problemas que eu tenho, vejam algumas incoerências da minha vida e digam: como é que pode? Eu vou dizer: não, cara, Deus é Deus. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo de sempre, sabe? Se Êxodo aqui no comecinho da Bíblia, só foi uma parte da história, deixa eu te falar. Já espiei no final, a gente vence no final. No final do livro a gente vence, se continuarmos fiéis e perseverarmos no Senhor. Permaneça fiel, irmãos, vale a pena, vale a pena. Para onde você vai correr? Nós só temos o Senhor, irmão, nós experimentamos o melhor. Não tem como ir para outro lugar. Só tu tens as palavras da vida eterna. Pedro disse para Jesus: eu vou para onde? Vamos nos fortalecer no Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque eu sei que o Teu Espírito Santo falou ao coração dos meus irmãos. Eu me coloco junto deles, Senhor Deus. Eu também, Senhor Deus, com as minhas frustrações, com as incoerências da vida, porque eu sei que o Senhor tem sido um Deus fiel. Tu tem nos tratado com amor e com misericórdia. Tu tem nos dado muito mais do que nós merecemos. A Tua graça tem sido sobre a nossa casa, nossos filhos, nossas famílias, nossos empregos. Nada tem nos faltado, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Colocamos diante de Ti nessa noite as nossas frustrações e dissemos: chega, isso não vai me prender atrás. Não vou ficar ancorado naquilo mais. Eu vou prosseguir para o alvo a que eu fui destinado, que é para a glória do Senhor e ser glória, ser boca de Deus aqui nessa terra. Para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Que o Teu nome seja glorificado através da minha vida, para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe você, igreja. Amém?